Oi, Mariane, boa noite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ana, Ah, pelo convite. E vamos lá. ah, você é a visita neste canal aqui de Instagram mais aguardada, mulher. Então, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz com a sua presença. Estamos muito ansiosos pela sua chegada aqui em São José dos Campos. Mas, para isso, essa oportunidade de estarmos juntos aqui nessa live é muito preciosa, para que todos possam também se aproximar mais de você, te conhecer melhor. Então, eu queria iniciar com você, se apresentando, falando um pouco sobre quem é você, sobre sua trajetória profissional e como que você chegou até o POD. Vamos lá. Então, eu me chamo Mariane, eu sou fonoaudióloga clínica. E aí, nesses últimos 18 anos, eu atendo em práticas clínicas. Trabalhei muito tempo dentro de instituição, trabalhei em APAE, trabalhei em instituição para casos neurológicos. Durante 8 anos, aí eu tenho que lidar com comunicação. Mas entre 2004 e 2014, eu usei o que a gente tinha aí disponível no Brasil, digamos assim. Então, eu usei ferramentas de iniciação de comunicação, pictogramas, pranchas semânticas, enfim. E aí, em 2014, quando eu me deparei com o POD, eu já tinha 10 anos de contato com a comunicação alternativa. E quando eu vi, né, um material que a gente chama de comunicação robusta, quando eu vi vocabulário que eu não precisava inventar, que já estava lá, já estava tudo pronto, eu vi a solução aí para todos os meus casos, seja para TEA, seja para paralisia cerebral, seja para síndromes. Na verdade, um material que, como profissional, me supriu muito. E aí, 2015, 2016, eu fui para fora fazer essa capacitação que vai acontecer em São José dos Campos, que é o introdutório, eu fiz em Chicago, nos Estados Unidos. E aí, no ano seguinte, eu voltei para fazer o avançado, e aí já comecei a participar do que a gente chama de processo de certificação, que se concluiu em 2018, lá na Austrália. Eu fiz um estágio no local onde o POD foi desenvolvido. Mas em 2017, a Gale já esteve aqui no Brasil, fazendo a primeira turma em território nacional. E aí ela certificou 2 pessoas aqui no Brasil. Eu sou uma delas, mas é um desafio, né? Porque eu mantenho a clínica, eu não consigo hoje, infelizmente, manter os meus atendimentos, porque umas 2, 3 vezes por semana, por mês, às vezes, eu viajo para dar essa capacitação em outros lugares. Ai, que bacana. Nossa, muito, muito legal conhecer sua trajetória, sim, ouvindo você falar, mas para a gente é um privilégio muito grande, então, né, ter você podendo compartilhar conosco essa expertise. E uma coisa que eu percebo é que essa área da comunicação alternativa e aumentativa, dentro do nicho do autismo, né, que é o nicho que eu estou mais próxima, é extremamente relevante esse conhecimento, tanto para profissionais quanto para as famílias, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente vem ganhando, né, a comunicação alternativa dentro do TEA, por exemplo, ela vem ganhando um espaço, o espaço que realmente precisa, que é a relevância que isso tem, o diferencial que é. E eu queria dividir aqui com você, com vocês, uma visão que eu tenho de longa data hoje, né? Faz mais de 9 anos que eu comecei essa busca internacional. É muito interessante ver que a comunicação alternativa, na maioria dos lugares por onde eu passei, fora do Brasil, ela é vista como obrigatória no desenvolvimento de qualquer pessoa dentro de um TEA, por exemplo. E não como opcional. E não como aquele recurso depois que deu errado a fala. Por quê? Porque a gente usa como uma suplementação que é concreta a algo que é altamente abstrato, né? Linguagem é abstrata, né? A gente até Uhum. tornar concreto a palavra, né, para criança, a palavra copo. Eu consigo pegar um copo, eu consigo simbolizar um copo. Mas e a palavra conforto? Né? E a palavra apertar? Como que eu faço um pictograma disso? Como é que eu ensino esse conceito sem algo concreto? Então, isso faz parte, isso é necessário para qualquer pessoa dentro do espaço. O quanto isso é necessário, o
tempo que isso vai ser utilizado, isso vai variar. Mas na maioria dos lugares onde eu visitei, é uma intervenção que começa desde diagnóstico. Não é se precisar, se der errado a fala. É auxiliando fala, auxiliando o desenvolvimento. Nossa, isso é uma virada de chave que a gente precisa alcançar aqui no Brasil, né? Isso ia fazer toda a diferença na qualidade de vida das crianças, né? Das pessoas do espectro do autismo e das suas famílias, gente. E também, obviamente, de toda a equipe terapêutica que atende essa criança. Então, é algo que precisa, é um mindset que precisa ser mudado entre os profissionais e também entre as famílias. O que eu ouço, assim, de forma unânime entre as famílias é a dúvida. Se eu fornecer para a minha criança uma estratégia de comunicação alternativa ou aumentativa, eu não vou, então, impedir que ela venha falar, já que ela tem essa estratégia, então por que ela vai se interessar em falar? Responda isso, mas... Eu falo que as pessoas chamam de mito, né? Eu falo que é uma mentira contada milhões e milhões de vezes, que infelizmente pegou. E a resposta, na verdade, tem várias, mas vou começar pela mais simples. Todo sujeito utiliza a estratégia mais fácil na aquisição de linguagem, na comunicação. E, com certeza, a estratégia mais fácil é a fala. Ela é a estratégia que eu tenho que me exige menos. Então, se esta criança puder falar, ela vai falar. A comunicação alternativa, ela não substitui, ela complementa. Até por isso, essa nomenclatura, né? A comunicação alternativa aumenta. E aí eu trago alguns dados científicos, né? A gente tem inúmeros. Estava elencando alguns artigos esses dias que falam sobre a potencialização do desenvolvimento de fala quando a pessoa usa comunicação alternativa. E você tem vários artigos que corroboram essa informação. Não se tem nenhum artigo científico ou expertise clínica que fale o contrário. Ele deixou de falar por causa da comunicação alternativa. Então, é a crença de quem nunca utilizou. É uma crença de quem nunca teve essa experiência na prática. Porque seja a bibliografia, seja a prática clínica, das famílias que engajaram nesse projeto, todas elas reportam a mesma coisa. Inclusive, é claro que eu não gosto de deixar isso como sendo o objetivo da comunicação alternativa, tá? Mas nós temos vários sujeitos que iniciaram fala após a inserção de comunicação alternativa. Isso é muito verdade quando isso é possível. Deixa eu só adicionar uma outra característica que eu acho importante. A gente está falando aqui, a gente mencionou, né, principalmente o seu público aí de TEA. A comorbidade hoje com quadros de apraxia, ela é cada vez maior, né? Ela é cada vez mais assustadora até. E aí a gente tem sim um empecilho motor para a fala, que eu posso ter uma produção que a gente chama de ininteligível. A comunicação alternativa, junto com o processo de reabilitação de fala, ela é capaz de traduzir aquilo que está tentando ser dito, né? Então, aquela fala que a criança, que muitas vezes a gente ou ignora, ou a gente não dá devido valor porque você não entende, muito daquilo é fala, muito daquilo é palavra. Só que a gente não tem a perspicácia, a gente não tem a sistematicidade do fonema para conseguir perceber auditivamente. E a comunicação já me mostrou várias vezes isso. Nossa, aquele era fala, era uma nomeação, por exemplo. Mas eu não validei porque eu não entendi. Quando você coloca a comunicação alternativa junto, você vai conseguindo trabalhar essa produção que antes perdia. A gente quer tanto que as crianças produzam comunicação, interação, intenção comunicativa. Então, a gente não pode perder estes episódios por questões motoras, certo? Nossa, que sensacional. É assim, e o mundo se abre, né, para essa criança a partir do momento que ela tem condição de comunicar ali o que está dentro dela, né?
Eu tô com grandes expectativas para o nosso workshop introdutório. Eu já estava falando aqui antes de você chegar, porque a minha filha tem autismo de nível de esporte 3. Ela fala, ela, né, tem comunicação vocal, ela faz mandos, ela faz pedidos, ela nomeia coisas, mas na hora de dialogar, esse diálogo não acontece, né? Ela não responde perguntas, ela tem dificuldade de construir comentários. Então, ela, às vezes eu brinco que ela fala igual o mestre Yoda, às vezes, sabe? Fala meio de trás para frente, constrói a frase meio de forma desorganizada, não consegue colocar conectivos. Então, assim, quando eu vi o que o Pod tem para oferecer, eu falei, gente, isso aqui vai ser minha filha, né? E eu imagino o quanto de pessoas, não só crianças, a gente fala muito da criança, mas até já vou aproveitar e fazer uma pergunta. Essa estratégia ela pode ser introduzida em indivíduos mais velhos, com mais idade, ou só criança? Olha, dentro da minha experiência, o indivíduo mais velho que eu já fiz a implementação com o POD, por exemplo, era um adulto de 32 anos. Nossa, Né? então pronto. A implementação, infelizmente, no Brasil, a gente precisa lidar com essa implementação tardia de comunicação alternativa, porque como Uhum. profissionais precisam mudar essa visão para que a família conheça isso desde intervenção precoce e a gente consiga aí ter cada vez sujeitos mais jovens, né, numa intervenção mais precoce, se beneficiando. Mas a minha experiência com adolescentes também é fantástico, até porque eu vou trocar uma pergunta aqui com você. Você me disse que Uhum. quando conversa com ela faz mandos. E Sim. aquela que ela não responde perguntas e tal. E aí você já citou duas do que a gente nomeia. Você sabe como a gente nomeia essas funções? Não, não pode, não. Na verdade, na visão em geral, dentro da fonoaudiologia, nós temos várias Sim. funções pragmáticas, que é o porquê de. Uhum. Então, fazer pedido é um de 20 na idade de primeira infância e para criança. Então, existem 20 porquês de se comunicar. Fazer perguntas é um deles, responder perguntas é outro, cumprimentar é outro. Fazer pedidos é o mais gutural, é o mais instintivo. Então, Uhum. ele acaba surgindo, né? Desde bebê, o bebê Sim. já tem ali um choro para mamar, um choro para significador, mas ele Uhum. e antigamente a gente trabalhava apenas com pedido, pedido, pedido. Uhum. E na maioria das vezes, pensando em TEA, por exemplo, quando a gente tem um sujeito que anda, que aponta, o pedido de objetos concretos, ele faz quase que sem troca, porque ele pode ir lá e pegar uma banana, ele pode ir lá e pegar um chocolate. Então, Sim. é importantíssimo que eu saiba, por exemplo, fazer um comentário. Por que eu quero chocolate? Eu quero chocolate porque Uhum. eu gosto, eu quero chocolate porque ele é duro e eu gosto de mastigar. Ah, por que eu não quero tomar banho? Uhum. Eu não água está quente. Eu não quero tomar banho porque a sensação da água no meu corpo, o barulho do chuveiro me irrita. Então, Nossa, meu sonho é poder falar por quê para minha filha ela me dar alguma resposta. então são 20, né? Existem 19 outras funções pragmáticas que fazem parte do desenvolvimento típico de linguagem e que a gente sempre deixou de lado, né? Então, o POD, ele traz possibilidade de você conversar sobre todas essas funções, certo? Sensacional, gente. Grandes expectativas. Expectativas morando sozinhas, de tão formadas que elas estão, gente. Muito legal isso, Mariane. E em relação ao workshop, né? Como que funciona? Pais podem participar? Ou é só para profissionais? Fala um pouquinho a respeito do evento. Então, o workshop internacional, né? Ele não foi pensado por mim. A dona dessa estratégia, quem formou o POD, ela se chama Gail Porter, é uma fonoaudióloga australiana. E o POD foi criado na prática clínica. Eu gosto sempre de mencionar isso, porque não foi algo abstrato que saiu do livro e foi para a prática. Não, ele saiu da prática. E aqui eu sempre diz, né? Ela não criou nada. Ela juntou tudo que existia no mundo de mais rico, né? Então, o P
né, dessa abreviação POD significa pragmática, né, de organização pragmática. E esse DD de Dynamic Display são pranchas dinâmicas. Então, ela organizou pranchas dinâmicas com organização pragmática, colocou isso em uso para várias e várias famílias. As famílias foram mostrando o vocabulário que faltava, qual era a construção mais adequada para aquele sistema, quais eram os ramos pragmáticos que a gente precisava ter em diferentes faixas etárias. Então, tudo isso é apresentado de 16 horas de duração. Os slides são dela, os vídeos são dela. Então, assim, eu costumo dizer que é uma missão, né? Conseguir terminar a apresentação nos moldes, porque até culturalmente os brasileiros são diferentes dos australianos, dos americanos. A gente tem todo um comportamento ali diferente. Mas são 16 horas dentro dessa certificação. É um curso de 100% de presença, é importante dizer isso. Eu só faço certificação de quem esteve presente todas as horas. Posso sair um período mais cedo? Não. Posso chegar um período mais tarde? Não. Porque senão não vai fazer sentido, né? Eu costumo dizer assim, eu não tenho, né, eu sei que ver as 16 horas de conteúdo, porque é muita coisa. Mas tudo que é falado vai sendo somado para que no final, né, na tarde do segundo dia, a gente tenha uma pessoa que iniciou a falar pode. Né? Eu sempre digo, vocês não vão participar de uma certificação para vocês ensinarem essa comunicação alternativa. Aprenderem, para que aí sim, uma vez que vocês se tornarem fluentes, vocês vão começar a ensinar. A gente vai aprender um novo idioma. Exatamente. Exatamente. E assim como qualquer idioma, né? Se eu quero aprender inglês, eu tenho que me cercar de pessoas que falam inglês. Se eu quero que essa pessoa utilize o POD como recurso de comunicação, eu vou dar o português falado e eu vou dar em POD essas instruções. Então, a linguagem receptiva que eu estou, ela é igual a expressiva que eu quero. Certo? Aí tira uma dúvida, qual que é a diferença de uma comunicação robusta? Então, por exemplo, eu só tinha ouvido falar do PEX, que é a troca de figuras, né? Sim. Ele não é uma comunicação robusta, certo? Não. PEX. E qual que é a diferença da robusta, da não robusta? A todos, que acho que daria um curso aí de 8 horas. Mas eu vou citar os principais fatores que classificam uma comunicação como sendo robusta, tá? Então, o PEX, ele tem uma função, que está, não sou eu que estou dizendo, está descrito lá no livro, né? Que é criar intenção comunicativa. Todas aquelas fases e toda a troca de figura é feita no sentido de criar intenção comunicativa no sujeito. Mas uma vez que esse sujeito criou intenção comunicativa, que ele já entende que ele precisa ir até o seu interlocutor para fazer os pedidos, os mandos, por exemplo, aí eu preciso ampliar esse repertório, tanto de linguística, né? Então, um repertório de vocabulário, que a gente chama de semântica, quanto o repertório de funções pragmáticas, que não são apenas uma, como eu já falei. Então, para ser robusta, a comunicação alternativa precisa ter mais de 200 palavras. Então, esse é o critério básico. Né? O que eu tenho dentro dessas 200 palavras? Então eu tenho uma lista de comida, lista de objeto, lista de pessoas? Não. Para ser robusto, além de ser composto de 200 palavras no mínimo, eu preciso de 80% dessas palavras como sendo vocabulário essencial. E aí é uma outra definição que eu preciso passar para vocês. Vocabulário essencial é o vocabulário que a gente mais usa, é o vocabulário de alta frequência que eu tenho na minha vida. Então, a gente está conversando aqui, você e eu, e durante esses 20 minutos que já se passaram, várias vezes eu disse a palavra eu, você, nós, vamos, acabou. Mas, estas palavras, elas se repetem com muita frequência numa conversa, na prática, na pragmática da conversação, certo? Essas são algumas das palavras que compõem aí esse vocabulário essencial. Então, não é porque eu tenho um dispositivo, um sistema de comunicação
cheio de palavras, cheio de substantivo, que ele é robusto também, tá? Então, para ser robusto, mais de 200 palavras e palavras de alta frequência, pelo menos 80% de alta frequência. E aí, uma outra característica que eu gosto muito de trazer, porque acho que ela me dá o gancho para várias outras explicações, é o fato de que comunicação robusta precisa dar base para o desenvolvimento do letramento, né? Para aquisição de linguagem escrita. Essa característica, né, da escrita é a liberdade para qualquer pessoa com necessidade complexa de comunicação, né? Que é você poder utilizar a palavra gerada pela sua própria cabeça. Porque a comunicação alternativa, você precisa ter à disposição uma palavra que precisa ser modelado para esse sujeito. Mas o falante, a pessoa que fala, a criança de 2 aninhos que fala, ela fala as palavras que ela ouviu ao longo da vida dela. Durante aqueles 2 anos, até mesmo antes de iniciar a falar, a fala, ela já estava escutando. E aí ela desenvolve o vocabulário dela, o repertório, baseado no que ela ouve. O usuário de comunicação alternativa, infelizmente, não tem comunicação alternativa na sociedade, na televisão, no vídeo. A mãe nunca, na verdade, é o que eu falei, né? A gente espera dar errado para depois fazer a inserção. Então, a geração de palavras e a geração de ideias, ela sempre vai depender daquilo que foi modelado pelo outro, que foi escolhido pelo outro. Então, acima de tudo, é isso. É uma estratégia de ter vocabulário para qualquer situação, imaginando que conversas não são previsíveis, né? E eu tenho uma estrutura ali, minimamente, que começa o ensino e a aprendizagem de leitura e escrita para que eu possa proporcionar isso no futuro, a formação de palavras genuínas da pessoa. Interessante, eu não sabia dessa característica de permitir, né, e contribuir com o ensino da escrita. Uma coisa que eu percebi, minha filha, ela lê e escreve, e eu percebi que a comunicação dela melhorou bastante depois que ela aprendeu a ler. Até porque ela começou a compreender um pouco mais a respeito das palavras que ela estava falando, né? Então, é até engraçado que algumas pronúncias dela ficaram até meio marcadas, tipo, tomate. A gente não fala tomate, né? Mas aí eu percebi que à medida que ela foi aprendendo a ler, isso contribuiu. Então, realmente, acho sensacional isso, né? O que você Deixa falou. ponto que você me perguntou, acabei não respondendo, né? Que você tinha perguntado se pais podem participar. Então, assim, Sim. gosto bastante de tocar nesse assunto, porque quando a gente pensa em quem é o profissional responsável pela linguagem, pela comunicação, todo mundo pensa em fonoaudiólogo, certo? Exatamente. E aí, fonoaudióloga falando com uma psicopedagoga, né? Então, é muito errado, digamos assim, limitar as estratégias de comunicação ao profissional da fonoaudiologia. O fonoaudiólogo é o profissional dentro de uma equipe terapêutica que é responsável pela avaliação de linguagem e é ele que vai determinar as estratégias e a progressão disso. Mas o conhecimento, a troca linguística, ela acontece com todos os profissionais. Então, por isso, um workshop, ele é aberto para todos os profissionais, para professores, para todo mundo que compõe uma equipe e também para os pais. E eu costumo dizer para os pais que nenhum profissional pode ser mais interessado do que eles mesmos na evolução de comunicação do filho, né? Existe uma pesquisadora muito respeitada que ela desenvolveu um perfil, se chama perfil Social Network, que fala sobre o número de parceiros de comunicação que o sujeito tem e como ele interfere, como os parceiros contribuem na evolução da comunicação. E aí ela fala que fono, psico, TO, professor, que nós fazemos parte de um grupo que ela chama de grupo número 4, que são pessoas pagas para estar com o indivíduo. E aí, a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, mas eu não sou pessoa paga para estar com o indivíduo, eu sou fono, eu sou amiga dele, né? É meio pesado, né? Fica parecendo uma relação tão comercial. Mas se você
pensar, é uma relação comercial, e o principal fator que influenciou essa decisão dela colocar esse nome é que é uma relação findável. É uma relação que, por N motivos, pode acabar. Né? Então, eu sou de Jundiaí, minha família... Nossa, e como mãe, eu posso dizer para você que isso é doloroso, viu, quando acaba. Pra gente, como família, e pra criança, gente do céu. Minha filha ficava no final de semana falando que iria ir pra fono. Era sábado, ela falava, quero ver o diretor. Você ficava. Gente, mexe com as emoções da gente. Eu diria que como profissional também não é fácil. Como eu falei, eu sou de Jundiaí, minha família é de Jundiaí, minha vida estava lá. E em 2020 eu me casei, meu marido é de uma cidade a 160 quilômetros de Jundiaí. Não. Só que eu já estava viajando muito, eu já estava nessa rotina que eu ficava mais fora da clínica do que lá. E aí eu precisei tomar essa decisão. Mas quando eu saí dos casos, foi um choque para as famílias, foi um choque para mim. E aí eu me remeti a isso. Não foi porque eu quis abandonar, né? Foi maior, a minha estrutura de vida mudou muito e fazia muito mais sentido eu ter alguém lá de Jundiaí cuidando dessas crianças. Então, esse círculo 4, infelizmente, muitas vezes, ele é o mais populoso, né? A criança chega a ter lá 10 pessoas na equipe terapêutica, que são os 10 principais parceiros de comunicação. E eu gosto de citar aqui, para eles, para a pessoa com necessidade complexa de comunicação, faz muito mais diferença a mãe e o pai utilizarem do que a fono utilizar. Porque se só a fono utiliza, isso é trabalho, isso não é comunicação. Agora, se a mãe, o pai, o irmão, né, quem tem mais crianças em casa, ou simplesmente, às vezes, a gente tem um adolescente, e eu sempre falo, né, eu não quero que vocês decorem essa estrutura. Não é uma estrutura a ser decorada. É uma linguagem a ser aprendida. É um sistema de linguagem que se apoia no português, mais uso de pictogramas. E eu só consigo desenvolver isso em alguém a partir do momento que a sociedade dele está usando. Então, quando eu falo sociedade, a casa, os amigos, a família estendida, o ambiente escolar faz 100% parte deste processo. Então, não adianta a comunicação alternativa estar fluindo na clínica, estar fluindo com a fonoaudióloga e mais ninguém saber sobre esses processos. Então, professores estão convidados, os familiares estão convidados, cuidadores, ATs, todo mundo que fizer, todo mundo que convive com pessoas com necessidade complexa de comunicação. Eu acho que as ATs, sim, se beneficiariam muito, né? Até como AT falo isso, né? Já tive a oportunidade de ser AT domiciliar e escolar, e nas duas situações, a pessoa atendida fazia uso de comunicação alternativa e aumentativa, e assim, o avanço que a criança dá, a partir do momento que aquilo ali começa a funcionar, é assim, assustador. Para a gente que é aplicador, né, que está ali trabalhando um leque gigante de habilidades com a criança, chega a ser bem assustador. E para além disso, né, eu sempre falo para as mães, para as outras mães, que a vida acontece fora do set terapêutico, né? Então a gente precisa realmente assumir essa coisa para a gente. Eu encho muito a paciência das minhas amigas, mães, falo, cadê a comunicação dessa criança? Carro. Ficou em casa. Gente, se a criança é cadeirante, você deixa a cadeira de rodas em casa? Não deixa. Uai, onde ela vai, você vai levar. Porque é uma tecnologia assistiva, é ali um recurso que vai dar acesso nela, né? Então, a mesma coisa a comunicação assistiva. A gente não pode deixar no carro, não pode deixar em casa, né? Não pode ser só no momento da terapia, né? Ali vai fazer parte dela. Não sei se a minha visão tá certa. A maioria das famílias se surpreende muito quando o usuário de comunicação alternativa começa a realmente utilizar com frases mais espontâneas, né? Por exemplo, esses dias uma criança comentou com a gente estava fazendo uma saída, e aí ele falou, passarinho azul. Passarinho azul? Ele, passarinho azul, e apontou para a árvore.
E aí, na verdade, o passarinho era meio preto, mas fazia uma sombra assim. Falei, nossa, que passarinho bonito! E o passarinho ainda não tinha voado, né? E aí eu fiquei imaginando, se esse sistema está dentro de uma bolsa, que precisa ser, pega a bolsa, tira de lá de dentro, faz todo o escaneamento das páginas, ele não ia comentar. E por causa daquele simples comentário, passarinho azul, a gente passou o restante, os outros 40 minutos do nosso passeio, foi procurando coisas nas árvores. Ai, vamos ver o que a gente vê de diferente. Então, assim, é uma situação boba, é uma situação corriqueira, para quem não tem dificuldade de linguagem. Mas para quem tem dificuldade, é algo fascinante, né? Você vê que a pessoa prestou atenção, que foi relevante, que ela fez um comentário e que deste comentário ela fez trocas genuínas de comunicação. Então é fascinante. Ai, que legal. Eu, assim, provoco demais a minha filha nessa área da comunicação, né? Para ver como que ela reage, como que ela constrói uma resposta para mim. Esses dias eu perguntei para ela se ela queria estudar na escola da Wandinha, porque agora está na fase da Wandinha, do seriado, né? E aí ela falou assim para mim, a mamãe é Nid, a Valentina é Nid, a mamãe é a Wandinha, o papai é o Tyler. Então ela estava Você fazendo uma relação ali que cada um de nós era um personagem, né? E como que eu poder explorar mais, né? Essa conversa. Deixa eu E passar uma. aí eu tenho expectativas de que a gente consiga avançar nesse sentido. E tem uma questão também que eu queria perguntar para você sobre o vocabulário acessório, né? Porque tem isso, não tem? Sim, sim. O core, né, que é o vocabulário essencial, e o vocabulário acessório, que ele vai variar, né? Em diferentes categorias semânticas vão ser necessários vocabulários para para preencher cada lacuna, né, daquele tópico. Então, você me trouxe um tópico que dentro do pódio a gente chama de filmes e TV, certo? Ah, Então, legal. essa narrativa, deixa eu só explicar uma coisinha antes, mas Tá, me lembro de voltar nesse ponto. tá. O POD, ele foi construído baseado em aquisição de linguagem de longo prazo. O que é isso? Então, quando eu penso numa criança de 1 ano e meio, eu tenho... Já existem pesquisas que fizeram essa mensuração, então não vou tirar esse número de qualquer lugar, tá, gente? Então, uma criança de 18 meses, ela ouviu, em média, 4.830 horas de linguagem falada. Ou seja, ela teve 4.380 horas de estímulo auditivo, de estímulo de linguagem receptiva. E uma criança de 1 ano e meio, a gente espera que ela fale de 20 a 30 palavras. Essa é a expectativa. Só que este número vai crescendo exponencialmente. Então, o marco de 2 anos de idade já são 120 palavras. O marco de 2 anos e 3 meses são 280, 580. E aí, de 3 em 3 meses, a gente vai dando esses big saltos, né? Bom, e aí, o material do POD, ele começa num livro, que eu peguei um bem pequenininho aqui, Ai, que é que lindo. de 9 figuras por página, certo? Eu tenho aí cerca de 120 páginas. Só que essas 9 figuras por páginas me proporcionam uma troca em nível de linguagem, em nível de palavra, certo? Volta de novo para esse quadro. Criança de 18 meses, 26 palavras. Crianças de 2 anos de idade, 120 palavras. Então, num curto período de tempo, eu tenho que dar conta deste vocabulário. E é aí que eu entro. Eu tenho vocabulário essencial e vocabulário acessório. Então, a frequência de pronomes e verbos, ela continua aumentando, mas isso vai se refinando para falar de coisas específicas. Depois do eu tenho um livro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 figuras numa página aberta e as mesmas 130, 150 páginas, dependendo da customização. Esse livro também é um livro de comunicação em nível de palavras, mas, assim como na aquisição típica, ele aumenta o número, o vocabulário acessório associado a cada categoria semântica.
certo? Em Uhum. palavra, a gente ainda tem um livro 16 por página e 20 por página. E aí eu entro nos livros de 2 páginas abertas, que seria este formato aqui. Então eu tenho Nossa, que lindo. 2 páginas abertas, mais um painel lateral, que são as minhas categorias semânticas. Do 36 até o 100, a gente já trabalha frases. Aqui, 36 e 40, frases mais simples. Frases com o encontro de pronome, verbo e substantivo. Frases que ainda não estão fazendo inflexão de tempo verbal. Então, quando você me fala, volta na frase que ela falou, mamãe, Enide. Ela tava pareando, né? A É, mamãe é Nídia, Valentina, Vandinha, papai é o Tyler. Só que ela não falou é o, tá? Isso aí é a minha interpretação. Ela só fala mamãe é Nid, Valentina, Vandinha, papai Tyler. então vamos lá. Em termos de comunicação, foi bem sucedida? Foi. Ela conseguiu passar a ideia dela. Quando Uhum. a gente pensa assim, tá faltando alguns elementos. Sim. Tá faltando artigo. A mamãe é verbo. A Enide. A mamãe é a Enide. Ou então tá faltando um verbo para representar isso mais fácil. Mamãe parece Enide. Ou Uhum. igual Enide. Então, essa composição dentro da estrutura do pod, ela vai sendo preenchida, expandindo este vocabulário. Então, eu não trouxe um de 70, falei um de 40 por página, para vocês terem uma noção, mas esse vocabulário vai sendo expandido. Né? Que Então, legal. quando eu penso em adjetivos, primeiro adjetivo, a criança de 2 anos aprende grande e pequeno. São os primeiros adjetivos na aquisição típica de linguagem. Uma criança de 3 anos de idade, ela usa grande, pequeno, gordo, magro, alto, baixo. Então, essa expansão de vocabulário, ela acontece na expansão dos livros do POD. Então, de 9, eu tenho 9, 12, 16 e 20 em nível de palavra. 36, 40, 48, 70, 90 e 100 em nível de frase. E os livros de 70, 90 e 100, eu tenho inflexão verbal, então eu tenho narração no passado, no futuro, no gerúndio, tem preposição, tem conjunção, tem toda uma estrutura, todo um enredo que possibilita a aquisição de longo prazo. Nossa, gente, é muita coisa. É muito lindo, mas quem quiser saber mais vai ter que vir passar com a gente esse tempo no workshop, né, o Mariane, introdutório. Então, todos estão convidadíssimos. O workshop introdutório vai acontecer no dia 1º e dia 2 de setembro, no Hotel Ibis, aqui em São José dos Campos, ao lado do Shopping Vale Sul. Vai ser um tempo muito precioso, vão ser 2 dias inteiros, como a Mariane já falou, intensos, não pode atrasar, né? Não dá nem tempo para fazer xixi, gente. Assim, é realmente aproveitar 100% do tempo. E, bom, Mariane, quero agradecer imensamente a sua presença aqui, a sua disponibilidade de estar com a gente conversando e dando para a gente aí um pouco, né, um gostinho de como vai ser esse tempo, criando ainda maiores expectativas para a gente. Eu quero que você fale para a gente aí suas últimas palavras, se despeça do pessoal para a gente poder encerrar. Bom, então vamos. Eu quero deixar aqui. Eu falei esse termo algumas vezes, não sei se vocês já conheciam ou não. Quando a gente fala pessoas com necessidades complexas de comunicação, vocês viram que eu não usei o que a gente falava antigamente, que eram pessoas não verbais. Por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que não são apenas pessoas que não falam que se beneficiam da comunicação alternativa. Existem pessoas que têm ecolalias, mas que não usam essa ecolalia como função comunicativa. Existem pessoas que falam algumas palavras, mas que não conseguem expressar essa ideia por completo se elas não tiverem um suporte. Então, quem lida com necessidades complexas de comunicação deveria ir atrás. Eu falo que o POD surgiu no Brasil como algo revolucionário, mas fora do Brasil isso foi paulatino, né? Isso foi gradativo. Infelizmente, nós ficamos um tempo sem muitos recursos estruturados no Brasil, e por isso que o POD chegou assim, como dizendo, nossa, é muito diferente. Mas fora do Brasil, assim, foi gradativo. Então,
tem muito estudo envolvendo, tem muito conhecimento aplicado. Eu sou extremamente feliz de fazer parte dessa missão. E estou extremamente feliz, né? Todo mundo diz, né, que está fora de São Paulo, você é interior, né? Então, estamos em José dos Campos para tentar abranger talvez um público que não fosse para São Paulo, né? Um público mais local, seja familiares, sejam profissionais, que não estão tão acostumados a sair, a se deslocar tanto. Então, espero vocês para expandir esse conhecimento além das minhas fronteiras. Ah, que legal, Mari. Bom, então, mais uma vez, obrigado. Se as pessoas que estiverem assistindo tiverem dúvidas, esse vídeo vai ficar gravado, né, no perfil. Pode entrar lá e colocar nos comentários suas dúvidas, que eu vou responder todas elas, né? E o que eu não souber responder, eu vou pedir ajuda para a Mariane, e aí eu coloco lá a resposta. Mas, como eu já tinha adiantado, aqui no Instagram eu tenho no Stories um destaque só sobre o workshop. Lá tem link para participar de grupo no WhatsApp, né? Caso tenha mais dúvidas no grupo, a gente também está debatendo o assunto. Lá tem link para inscrição, né? E com todos os detalhes do evento. E a gente está aí à disposição e quero muito que todos estejam com a gente, né, Mari? Aí, espero vocês lá. Então tá bom. Muito boa noite, muito obrigada pela sua presença. Fica com Deus. Até Tchau, tchau. breve. Até. Tchau.